Olá, alunos! Começa aqui mais uma videoaula sobre o aparelho reprodutor masculino e a espermatogênese. Espero que aproveitem. O pênis é o órgão sexual dos indivíduos do sexo masculino, tanto vertebrados e invertebrados, que possuem órgãos sexuais. Além de ser um órgão envolvido no processo de reprodução, também está envolvido no processo de excreção, já que a uretra faz parte dele. Nos homens, possui formato cilíndrico com dimensões que variam entre 10 a 18 centímetros, quando ereto. Anatomicamente, o pênis é dividido em 3 partes: cabeça, corpo e raiz. A glande e o prepúcio fazem parte da cabeça. O corpo é o prolongamento fálico. A raiz é a parte do pênis que está inserida dentro do corpo do homem. Os componentes interiores principais do pênis são a uretra e 3 corpos cilíndricos do tecido erétil, sendo este conjunto envolvido por pele. 2 desses corpos cilíndricos, os denominados corpos cavernosos do pênis, localizam-se na parte dorsal deste órgão. O terceiro é encontrado ventralmente e recebe o nome de corpo cavernoso da uretra, ou corpo esponjoso, que envolve a uretra. Na sua extremidade distal, ele se dilata, formando a glande do pênis. Glândulas secretoras, denominadas glândulas de Littré, são encontradas ao longo da urina peniana. O prepúcio é uma droga retrátil, de pele que contém tecido conjuntivo com músculo liso em seu interior. Glândulas sebáceas estão presentes na dobra interna e na pele que cobre a glande. Os corpos cavernosos são envolvidos por uma camada resistente de tecido conjuntivo denso, a túnica albúgena. O tecido erétil que compõe os corpos cavernosos do pênis e da uretra tem uma grande quantidade de espaços venosos separados por tabéculas de fibras de consumo conjuntivo e células musculares lisas. A ereção do pênis é um processo hemodinâmico controlado por impulsos nervosos sobre o músculo liso das artérias do pênis sobre o músculo liso das trabéculas, que circulam os espaços vasculares dos corpos cavernosos. No estado flácido, o fluxo sanguíneo do pênis é pequeno, mantido por tônus intrínseco de musculatura lisa peniana e por impulsos contínuos de inervação simpática. A ereção acontece quando impulsos vasodilatadores dos parasimpático causam o relaxamento dos vasos penianos do músculo liso dos corpos cavernosos. A vasodilatação também está associada a uma concomitante inibição de impulsos vasocontritores do simpático. A abertura das artérias penianas e dos espaços cavernosos aumenta o luxo de sangue que preenche os espaços cavernosos, gerando a rigidez peniana. A contração e o relaxamento dos corpos cavernosos dependem da taxa de cálcio intracelular, que por sua vez é modulada por guanosina monofosfato, GPM. Após a ejaculação e o orgasmo, a atividade parasimpática diminui e o pênis volta. A próstata é uma glândula exócrina que faz parte do sistema genital masculino. A próstata difere consideravelmente entre espécies que é anatômica, química e fisiologicamente. A função da próstata humana é produzir e armazenar um fluido incolor e ligeiramente alcalino, pH 7,29, que constitui entre 10 e 30% do volume do fluido seminal, que juntamente com os espermatozoides constituem o sêmen. Os epidídimos. Os espermatozoides que acabam de serem formados ficam armazenados no epidídimo. O outro é novelado de túbulos localizados sobre os testículos. Os epidídimos são 2 órgãos formados por tubos enovelados, cada um localizado junto a um testículo. Os espermatozoides podem ficar armazenados nesses tubos por aproximadamente 1 a 3 semanas, até que a maturação seja completada. Isso aumenta a sua mobilidade. Os espermatozoides passam do epidídimo para um tubo com parede muscular chamado ducto deferente. De cada epidídimo parte um ducto deferente. Posteriormente, e sob a bexiga urinária, cada ducto deferente se une ao canal da glândula seminal do mesmo lado e forma um tubo único, chamado ducto ejaculatório. Os ductos ejaculatórios lançam os espermatozoides no outro canal, a uretra. A uretra é um tubo que se inicia na bexiga urinária, percorre o interior do pênis e se abre no meio externo.
Os testículos são as glândulas sexuais masculinas, assim como os ovários desempenham o mesmo papel nas mulheres. As glândulas sexuais são também chamadas de gônadas. Os testículos têm duas funções básicas. A primeira é a produção de testosterona, que ocorre nas células de leite dos testículos. A testosterona é o hormônio sexual masculino mais importante, assim como o principal hormônio. O sexual feminino é o estrogênio ou estrógeno. Os hormônios sexuais masculinos são chamados de androgênios ou andrógenos. A segunda função dos testículos é a produção de espermatozoides. No entanto, essa produção que ocorre nos túbulos seminíferos dos testículos só será possível se houver testosterona suficiente na circulação sanguínea. E de maneira especial, no local onde os espermatozoides são gerados, a fertilidade masculina, portanto, depende diretamente da função dos testículos e da testosterona. Mas como o corpo atua para que essa função dos testículos sempre produza exatamente a quantidade necessária de testosterona, um sistema de controle hormonal finalmente sincronizado que compreende os centros localizados do cérebro e as próprias glândulas sexuais, ou seja, a função da uretra é um conduto membranoso que faz parte do sistema urinário e pela qual se espelha a urina desde a bexiga urinária até o meio externo. A uretra se diferencia entre a feminina e a masculina. A uretra feminina mede aproximadamente uns 4 centímetros, que parte da bexiga terminando no vestíbulo, entre o clítoris e a vagina. A uretra masculina mede aproximadamente uns 16 centímetros, estendendo-se desde a bexiga até o final do pênis. No estado de ereção, sua longitude é ampliada. Diferencia-se em 3 partes: a prostática, membranosa e esponjosa. A prostática O escroto é uma bolsa músculo-cutânea, onde estão contidos o testículo, epidídimo e primeira porção dos ductos deferentes. Cada conjunto desses órgãos, direito e esquerdo, ocupa compartimento completamente separado. Uma vez que o escroto é subdividido em duas lojas por um tabique sagital mediano, denominado septo do escroto. Superficialmente, esse septo corresponde a uma ráfe cutânea, linha rugosa mediana, bem evidente. O escroto é constituído por camadas de tecido diferentes que se estratificam da periferia para a profundidade dos 7 planos seguintes. Cutis é a pele fina e enrugada que apresenta pregas transversais e com pelos esparsos. Na linha mediana encontramos a ráfe do escroto. Túnica dartos. A túnica dartos constitui um verdadeiro músculo cutâneo, formado por fibras musculares lisas. Tela subcutânea é constituída por tecido conectivo frouxo. Fáscia espamática externa é uma lâmina conjuntiva que provém das duas faces de envoltório do músculo oblíquo externo do abdômen, que desde o ânulo inguinal superficial para entrar na constituição do escroto. Fáscia cremastérica. Este plano é representado por uma delgada lâmina conjuntiva que prende inúmeros feixes de fibras musculares estriados de direção vertical. No conjunto, essas fibras musculares constituem o músculo cremaster e derivam das fibras do músculo oblíquo interno do abdômen. Fáscia espermática interna, lâmina conjuntiva que deriva a fáscia transversal. Túnica vaginal, serosa, cujo folheto parietal representa a camada mais profunda do escroto, enquanto o folheto visceral envolve o testículo epidídimo e início do ducto deferente. As vesículas seminais são duas bolsas membranosas lobuladas, colocadas entre o fundo da bexiga e o reto, obliquamente acima da próstata, que elabora um líquido para ser adicionado na secreção do testículo. Tem cerca de 7,5 centímetros de comprimento. A face ventral está em contato com o fundo da bexiga, estendendo-se do uréter à base da próstata. As vesículas seminais secretam um líquido que contém frutose, açúcar, monossacarídeo, prostaglandinas e proteínas de coagulação, vitamina C. A natureza alcalina do líquido ajuda a neutralizar o ambiente ácido da uretra masculina e o trato genital feminino, que de outra maneira tornaria inativos e mataria os espermatozoides. O líquido secretado pela vesículas seminais normalmente constitui 60% do volume de sêmen. Ducto deferente. O ducto deferente, ou canal deferente, é um canal muscular que conduz os espermatozoides a partir do epidídimo, que é o local onde eles são armazenados após serem produzidos nos testículos.
representam uma continuação direta da cauda do epidídimo. O tamanho pode variar entre 30 e 40 centímetros. Divisão: parte testicular, parte funicular, parte inguinal, parte pélvica, âmpola do ducto deferente. Une-se com o ducto excretor da vesícula seminal para formar o ducto ejaculatório. A espermatogênese é o processo de formação e desenvolvimento dos espermatozoides. Os espermatozoides são células sexuais especializadas que possuem metade dos cromossomos paternos graças à meiose. A espermatogênese ocorre nos testículos e se refere aos eventos em que as espermatogônias se transformam em espermatozoides. As espermatogônias são encontradas nos túbulos seminíferos. Durante a puberdade, o número de espermatogônias começa a aumentar e sofrer várias mitoses, crescendo e sofrendo mutações com o objetivo de se transformarem em espermatocitos primários. Este desenvolvimento é estimulado pelo hormônio folículo estimulante. Tanto as espermatogônias como os espermatocitos primários são células diploides. Em seu período de maturação, cada espermatocito primário sofre uma divisão redutora ou primeira divisão meiótica, formando dois espermatocitos secundários, que são haploides e com aproximadamente metade do tamanho da célula-mãe. Como em toda meiose ocorre duas divisões sucessivas, os espermatocitos secundários sofrem outra meiose, formando 4 células haploides. As espermatídeos com metade do tamanho da célula-mãe. Após esse período de maturação, as espermatídeos se diferenciam em espermatozoides, processo chamado de espermiogênese, ou período de diferenciação. A espermatogênese pode levar até 64 dias. O espermatozoide maduro é composto de 3 partes, cabeça, cola e cauda. Na cabeça encontramos o núcleo haploide e o acrossomo, que também é chamado de capuz acrossômico, e contém enzimas que auxiliam na penetração do espermatozoide do envoltório do óvulo. O colo é a junção entre a cabeça e a cauda. A cauda é composta de 3 peças, peça intermediária, peça principal e peça final. Apresenta muitas mitocôndrias, pois precisa de muita energia para sua motilidade. A capacitação dos espermatozoides ocorre dentro do trato genital feminino, durante o trajeto até a tuba uterina e leva de 5 a 6 horas em humanos, alterando 2 aspectos decisivos no comportamento espermático. Ele aumenta bastante a motilidade do flagelo e torna o espermatozoide capaz de sofrer reação acrossômica. O espermatozoide sofre grandes alterações bioquímicas e funcionais, incluindo alterações em glicoproteínas, lipídios e canais de íons na membrana pelagiana. Os espermatozoides que saem dos testículos e entram no ducto epididimário possuem um movimento circular. Após um processo de maturação de 2 semanas, quando percorrem todo o epidídimo e são armazenados em sua cauda, os espermatozoides adquirem motilidade para frente necessária para a fertilização.